Oi família, tudo bem? Veja só, hoje nós vamos falar um pouco sobre salvação, né? E como vai a nossa fé? Como vai a sua fé? Porque falar em salvação a gente está falando de fé na realidade. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2 inicia assim: Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenham adiantado nada vocês crerem nele. O que é que isso quer dizer? Você tem certeza da sua salvação? Se você tiver certeza, com a fé que você tem, você acredita na ressurreição do Senhor Jesus. Isso tem tudo a ver. Por quê? Esse é o verdadeiro plano de salvação na nossa vida. Quando o Senhor planejava isso, o inimigo pensava que já estávamos todos condenados. Nunca ele ia acreditar que o Senhor Jesus ia ressuscitar. E isso é o que aconteceu. Para quê? Para provar que Deus é Deus sempre. E que a nossa fé, quando ela é colocada em prática, as coisas impossíveis acontecem. Porque ressuscitar alguém é algo impossível, menos para Deus. Porque ele acaba de provar com a ressurreição de Jesus. E nós só teremos salvação se acreditarmos na ressurreição do Senhor. Se a gente não acredita, nós não vamos ressuscitar e, consequentemente, não teremos por esse caminho que é o único. Como está lá em João 14,6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único. Então, ou a gente crê que Jesus ressuscitou, ou nós não temos automaticamente a salvação. Aí alguém pode dizer assim: mas a salvação não se perde. Claro que não, meu irmão ou minha irmã. Mas na realidade, quem pensa dessa forma já não tinha salvação. A pessoa não perde. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, dê o seu joinha e se inscreva no canal. Sempre tem lives e conteúdos novos, domingos e quartas-feiras. Em 1 Coríntios 15, continuando, a partir do versículo 3, diz assim: Eu passei para vocês um ensinamento que recebi e dá mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. No versículo 6 diz assim: Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Esse texto aqui, ele nos dá a base para o comentário que nós vamos fazer agora, baseado no versículo 8. Ele dá a base e a certeza das testemunhas como Jesus ressuscitou. Mas a maior base de todas, meu irmão e minha irmã, é a nossa fé. Ela é quem faz a diferença na nossa vida. Sem ela não há salvação. Sem a fé é impossível agradar a Deus. É assim que a palavra diz lá em Hebreus 11. E o versículo 8, como eu já disse, diz assim: Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim como para alguém nascido fora do tempo. Olha que coisa interessante. Nós, que depois dessas pessoas que Jesus apareceu, nós estamos todos na mesma faixa de Paulo, que é quem escreveu aqui. Alguém fora do tempo. Quer dizer, ele vai dizer já aqui o que ele era.
E nós todos viemos do erro, do pecado. Então, Paulo cometia esses pecados que nós cometemos e mais outros, porque ele perseguia os cristãos. Então o versículo 9 diz assim: de fato eu sou menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aqui o apóstolo reconhece os erros, mas deixa uma lição para a nossa vida. A primeira: não é tarde para a gente começar, não é tarde para a gente dizer que Jesus é meu Salvador e Senhor primeiro. Não é tarde. E às vezes as pessoas ficam adiando esse benefício. Então, o versículo 10 vai nos convencendo a humildade do apóstolo, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Veja só, Paulo já não era mais tão novinho, mas o que foi que ele disse? Que ele trabalha, que ele faz, graças a Deus. E nós podemos ver isso na prática hoje. É o resultado da nossa oportunidade de ter Jesus. Chegou aqui principalmente por intermédio de Paulo, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós não somos judeus. Os outros discípulos, eles pregavam aos judeus. Paulo é quem foi pregar aos gentios, aos não judeus. Foi Paulo. Aí foi Barnabé, aí foi Silas, aí foi outros. Tudo bem. Mas, a princípio, Paulo foi selecionado para ser apóstolo dos não judeus. E aí, ele diz, ele não pega, não é bem essa responsabilidade, mas ele não tem a vaidade de dizer que é ele quem faz o trabalho, mas sim a graça de Deus. E nós devemos ter essa consciência, meu irmão e minha irmã, que é a graça de Deus na nossa vida que faz tudo. E agora o versículo 11, como diz os nossos amigos youtubers, mas não menos importante, diz assim, versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 15, para você que acompanha, saber aonde você pode ir conferir. Diz assim: e assim não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Não importa se a mensagem está sendo anunciada por Paulo ou por outro apóstolo. O que importa é que aquela pessoa creu em Jesus. Não importa se é por mim ou se é por outra pessoa. A nossa visão tem que ser o reino de Deus. Glória a Deus. A nossa visão tem que ser que todos têm direito à salvação. Então, não existe concorrência. Existe a responsabilidade de levar a palavra. Olha só o versículo. Assim não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles os outros apóstolos. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos. O importante é se você está anunciando a palavra de Deus. O importante é se a pessoa que está ouvindo, ela está ouvindo a verdade. Se ela estiver ouvindo a verdade, pronto, está resolvido o problema. E o versículo termina: e foi nisso que vocês creram. E foi nessa verdade que nós cremos. A verdade é Jesus Cristo. É ela quem liberta cada um de nós. Sem ela, nós não temos sucesso na vida espiritual, é claro. Muito pelo contrário, nós não vamos a lugar nenhum sem essa verdade. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida. A verdade é Jesus Cristo.